Você está ouvindo o Biotech em Pauta, o seu programa para discutir biotecnologia e ciência de forma geral. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Biotech em Pauta, seu podcast para discutir ciência e biotecnologia. Eu sou Lívia Cardoso e serei a mediadora do programa de hoje. Nossa, como faz tempo, viu, que eu não medio um programa com vocês. Comigo aqui nessa maravilhosa segunda-feira está Gabriel Nunes. Como você está, amigo, nessa segunda de folga? O que você fez hoje, o seu único dia livre da semana? Como eu estou, amiga? Eu estou de ressaca. Ei, mano, tá complicado. Eu tô trabalhando todos os dias, praticamente, até meia-noite, 1 da manhã. Aí, ontem foi o primeiro momento que eu... quer saber? Sair do trabalho, vou sair pra curtir com o pessoal. Sair pra aproveitar com os amigos. Eu cheguei em casa quando o dia tava nascendo. Aí eu tirei um cochilo e acordei de manhã pra ir dar aula. É assim que estamos indo. Vai dar certo. Meu Deus! É assim a vida do proletariado, do adulto do século XXI. O jovem adulto. Brasileiro, jovem adulto brasileiro. É, né? É aquela Exatamente. coisa, tipo, quando chega a nossa vez de ser a geração de adultos, aí é crise econômica, todo mundo desempregado, pandemia, gás a R$120. Nem isso tinha que ser louco com a gente, né? Porque, né? Tem que ser com emoção. E também está comigo hoje aqui, conosco, né? Rickson, meu querido amigo, que veio de 4 reuniões seguidas, está super atarefado. Como se sente, sendo assim, tão compromissado? É isso, né? Choro e ranger de dentes. Mas, tirando tudo isso, tá tudo bem. E aí, gente, como vocês estão? Estou feliz de estar aqui com vocês. Sim, é o famoso, né? Choro, né? Lágrimas, e muito estresse, cortisol. Cara, é sobre isso que o Gabriel falou, tipo assim, tu imagina que, tipo assim, nossos pais, o problema deles era que o dólar tava, tipo, R$2. Eu nem lembro, pra ser nossa, eu nem lembro. Ai, saudades. Saudades do que a gente eu não adorei viveu. a introdução do Rickson. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem. Adorei a introdução do Rickson. Não tá tudo bem, mas tá tudo bem. É o famoso, não, sim. Sim, pero não. Meu mano. Essa frase que a Lívia usa sempre, ela me afeta em tantos níveis porque ela Não, se eu tava contradiz em usando um hoje. segundo. Sim, cara, a Lívia é o meme da Nazaré. É o meme da Nazaré total. A gente fica Não, tipo, e eu perdido tava assim, usando às hoje vezes. no WhatsApp, né? Por mensagem com a minha amiga. Aí a frase começou assim, não, sim, pois é. Aí ela, tipo... Não sou só eu. Não sou só eu, tá vendo? Não sou só eu. Só que na minha cabeça eu tô assim, ó. Não, sim, pois é, isso aqui, entendeu? Não tem entonação. Na minha cabeça tem a entonação, mas quando eu escrevo não tem, mas enfim. Ai. Bom, vamos começar o episódio de hoje? Vamos. Embarcar nessa viagem. Então, galera, não é outro Creepy Talk. Não é sobre UFOs. Não é. Mas a viagem é certa. Por quê? Se você tá lendo, se você tá aqui, você leu, né? O título do episódio. Biomateriais. Primeiro, que quando sugeriram o nome, eu já fiquei assim, putz, sem nada. Vou ter que me lascar pra estudar. Mas tivemos um anjo essa semana. Trouxemos um convidado especial, porque ele já foi da nossa equipe, o famoso Victor Pecente aqui pra ajudar com a gente, nesse tema maravilhoso, que eu estou muito empolgada pra discutir, pra aprender. Porque é assim, acho que se você acompanha o podcast, né, esse tempo todinho, sabe que quem media é quem sabe menos do assunto. Então eu tô aqui, ó, pra fazer essa troca de, né, aprendizado. Muito boa noite, Victor Pecente, meu caro amigo. Que saudades que eu tava de você. Como você tá? Boa noite, pessoal. Boa noite. Estamos todos em estado, não é mesmo? Muito prazer, pessoal. Hoje não é Creepy Talk, mas vieram me reviver aqui, vieram reviver o morto. Me invocaram aqui pra ajudar com biomateriais, que é um assunto que eu nem gosto muito, eu nem fico falando dele o tempo todo, nem fiz um roteiro de 8 páginas sobre. É nada. Mano. Não, pra... assim. Pode falar. Bicho, vamos lá. Casais quando estão em um momento só, sei lá, tipo,
Conversam sobre viagens, conversam sobre programas de televisão. O Vitor fala sobre Kitosana. Mas a Kitosana é incrível, cara. Eu já falei pra você que ela é o melhor biomaterial do mundo. Você consegue fazer tanta coisa com ela, cara. Você não tem... Mano, eu vou me reportar aqui. Vou me reportar com o Vitor, porque eu abri o nosso roteiro e tinha, tipo assim, sei lá, 5 páginas. Que eu resumi. Exatamente, já foi, tipo, tirado muita coisa. Exatamente. O resumo. Não, e eu ia mencionar que... Sabe? Eu falei, só que é a versão de bolsa, tá ligado? O mozão foi... É porque eu não sou... Não, tipo, ia ser eu explicando o negócio que ele fez. O maluco, eu não vou falar igual o Victor, não, pelo amor de Deus. Até porque o menino se empolga tanto que até na hora de escrever ele esquece que as vírgulas existem. Ele fez um parágrafo de uma frase inteira. Incrível. Não, eu posso, né, falar. Tenho propriedade pra falar sobre isso, porque eu simplesmente olhei o roteiro, abri o roteiro pra ler, porque foi o Victor que fez, né? Eu fiquei assim, bom, não vou ler tudo, vou confiar. Aí Não. aquele meme do confia. Aliviou, que dia bom pra ir no louco. Ai. Eu só queria dizer que eu ia achar tudo se na hora que o Vitor, a Lívia anunciou o Vitor, a Flávia colocasse a Pablo Vittar gritando ressuscita. Ia ser tudo pra mim. Não? Mas enfim. Vamos, enfim, começar o episódio. Vamos falar de biomateriais, do que eles são, as definições, suas propriedades, características, coisas que o Victor vai adorar falar e eu vou adorar ouvir. E também alguns exemplos, né, de como eles vêm sendo usados pela ciência ao longo dos anos. Então, né, vamos começar com a boa e velha definição. Então, Victor, comece com nós. O que é biomaterial? Assim, né, o nome já diz bastante coisa, mas sei lá, se eu tivesse que dar uma definição bonitinha pra biomaterial, seria alguma coisa nas linhas de, sei lá, um material aplicado com a intenção de interagir com sistemas biológicos para avaliar, tratar, melhorar ou substituir um tecido, órgão ou função do corpo. Mesmo eu, data agora mesmo. Você tirou a palavrinha lá que você inventou, que é argumentar. É que eu tava brasileirando, eu esqueci português, pessoal, eu sou burro. O meu cérebro é tão difícil ser bilíngue, sabe, pessoal, que eu penso em inglês. Lá vai. Exibido. Eu sei. Seus exibidos. Eu sei o que é isso. Meu filho, depois da terceira dose de Bacardi, eu falo o idioma que você quiser. Agora sim. Sim. Agora sim. Não que sejam idiomas reais, mas fala. Porque eu tinha pontuado essa questão do argumentar, que ele não botou a palavra, porque é o que deixa mais interessante a definição de biomateriais. Que como é que é argumentar mesmo? É quando você aprimora algo. O Vitor deu essa definição. Caraca, um Digimon. Um biomaterial, Digimon lobo. O biomaterial é o canhão que está anexo ao lobo. É que argumentar, eu tinha colocado, pessoal, por causa que argumentar é uma palavrinha tão bonitinha, por causa que ela significa você melhorar, mas não você só melhorar, você melhorar colocando alguma coisa. Então é tipo, sei lá, você tem aqueles robôzão do Pacific Rim, tu coloca um canhão de plasma nele, você tem o seu computadorzinho que funciona à base de carvão, você coloca uma memória nele, uma placa que funciona, coisa assim. Então é que nem o Gabriel falou. Não, eu já ia falar. E aí, como a gente tá falando... É como colocar um SSD. É como a gente tá falando de organismos biológicos, ao invés de botar no computador, tu pega o dinossauro e bota um canhão no braço do dinossauro. Perfeito, pessoal. Isso são biomateriais. Sim, chegamos... Acabou o programa. Entendi tudo já. Perfeito. Biomaterial de hoje, canhão. Exatamente. Não, mas, cara, olhando por cima, além do óbvio, né, de ter muitas aplicações dos biomateriais, eu fiquei, assim, fascinada, porque tá em todo canto. Tipo, tem muita coisa, entendeu? Pro biomaterial, né, se impor ali, existir. E o que eu acho legal... Bicho, você não tem ideia. E o que eu acho legal é que na palavra interagir, porque pode ser em níveis moleculares, como em níveis mais macros, né? Como a gente vai ver daqui a pouco. Sim. A gente ia falar um pouquinho mais sobre interface, acho que seria legal você entrar nessa tangente naquela hora. Só que, sei lá, uma vez eu tava ouvindo um cara falar, e pra você ter uma ideia, ele chegou a considerar até aquelas... Sabe quando você passa a mão numa superfície de madeira que tá cheia daqueles negocinhos que eles entram na tua mão? Esqueci como que é o nome daquele. Splinter, sabe? Farpa. Farpa.
As farpinhas. Farpa. Se tivesse um propósito aquilo lá, tecnicamente, se você fizer aquilo com um propósito, é um biomaterial, tá ligado? Mas não chega nesse ponto. É menos extremo que isso. É meio que tudo nessa vibe que vai fazer interação com o tecido mesmo. Ele é um biomaterial e o objetivo geral dele vai ser desenvolver, ou melhor, de quem estuda ele, vai ser desenvolver e otimizar um material que vai ser implantado no humano. Uma palavra que é muito importante vai ser interface. Ela vai aparecer várias vezes. Então, biomaterial é um material colocado em um sistema biológico que vai fazer interface com o corpo. Guarda essa palavrinha que ela é importantíssima. E para quem não tá só tipo, por que é bio? O bio do material, ele é principalmente relevante nas escolas. Eu adoro essa palavra. Faz eu me sentir tipo um mago eremita que tá fazendo isolamento social no alto da montanha do Everest. Vai ser nas escolas da imunologia, do tratamento de feridas e da toxicologia mesmo. Mas a própria ideia... pode falar. Não, eu só ia falar que, tipo assim, quando você pensa em biomateriais, mas é uma coisa biológica interagindo com uma coisa não biológica, ou é uma coisa biológica interagindo com outra coisa biológica? Ou pode ser os dois? Assim, a gente vai entrar em detalhes disso mais pra frente, mas tem várias formas de biomateriais. Tem aqueles que são... É o spoiler, Lívia. Tem como você dividir eles entre, sei lá, no caso, o que é relevante para sua observação é sintéticos e naturais. Então a gente tem aqueles que são tirados de origens biológicas, por exemplo, o ácido hialurônico ou nossa, esqueci como que é o nome, colágeno, que o pessoal fala bastante dele também, né, bem famosinho. Mamães adoram colocar por causa que sim, ouviram em algum lugar que é bom. Tem muitos biopolímeros. É pra esticar a pele. Pra esticar a pele, tá ligado? Começa a aparecer os pés de galinha, as pelanquinhas. Meu Deus do céu. O colágeno faz esse negócio aí. E, sei lá, tem elastino, alignato também, que são todos naturais. E você tem os sintéticos também. Sei lá, polietileno mesmo, ele pode ser um material. Mas você tem a poliprolactona, você tem biometais, tem biocerâmicos. A gente vai falando um pouquinho mais deles mais pra frente. Perfeito. Então vamos lá, vamos com calma, né? Vamos por partes. Começando. Tem que ir com exatamente. Calma. Tipo, não. Só pela introdução a gente entendeu que o assunto é complexo. Porque complexico. Muito bom. Acabei de inventar uma nova palavra. Complexico, material, argumentar. Nossa, tá maravilhoso. Eu fiquei nessa também. Complexico. Esse vai ser o programa da fonoaudiologia. Hoje. Exatamente. Eu acho que os fonoaudiólogos vão pegar nosso programa para estudar, né? Como estudo de caso. Como não fazer, mas enfim. Focando nos biomateriais, vamos aqui, né? Vamos pro básico. Se é tecido biológico ou não tecido biológico, a gente tem que saber como é que essas coisas vão interagir, né? Então a gente tem que saber as propriedades, as características desse material, e eu acho que nem todo material é um bom exemplo para ser um biomaterial, né? Tipo assim, tem que ter certas características para ser considerado e ter o efeito que o cientista quer, né? Que a pessoa quer. Então vamos começar. Quais são as propriedades? Hoje, eu entendo o que você tá falando. Esses materiais. A própria ideia, sei lá, de você, não sei, pegar um pedaço de madeira e falar, não, vou colocar aqui no meu osso que vai crescer. Não funciona assim, né? Tem vários quesitos que a gente vai colocando. E a própria ideia de colocar um objeto inerte causa muito arrepio nas pessoas. Eu mesmo comecei a pesquisar sobre biomateriais por causa que dava muita agonia a ver as pessoas colocar lente de contato, que são um biomaterial, por sinal. E ainda mais... Tu tem agonia com isso, sério? Tenho sim. Nossa, eu tive... pois eu ia adorar ter lente de contato. Ai, sim, eu não consigo colocar. Toda vez que eu paro pra pensar que, sei lá, tem um pedaço de titânio na minha boca por causa que eu fiz o implante do negócio, todo aquela frase, seus ossos estão sempre molhados, isso sempre foi uma fonte de agonia pra mim. Então eu decidi fazer o que todo cientista faz e começar a pesquisar o que caralhos era isso. Então eu acho que a gente pode começar pelo básico, né? Porque a característica mais básica de um biomaterial é a biocompatibilidade dele. Os nomes são bem intuitivos, a biocompatibilidade é a habilidade de um material de, sei lá, responder de forma apropriada em uma aplicação específica. Sem ela não tem o que fazer. Se tem materiais que são tóxicos, necróticos, abrasivos, imunogênicos, alergênicos, radioativos, cancerígenos, cara, por aí vai, sabe? Se ele for alguma dessas coisas ou tiver algum grau relativo, relevante pra isso tudo, não tem como colocar. Assim,
tem que levar em conta que sempre vai ter uma resposta do tecido, porque no mínimo a gente vai ter a formação da cápsula fibrosa, que é tipo uma barreira de fibras que forma na interface com o tecido, ajuda a impedir que o sistema imunológico surte com o bichinho. É cortesia dos fibroblastos. Mas é importante a gente levar em conta que... Então é tipo aquela camadinha de plaquetas e de células tentando regenerar o tecido, basicamente. Tipo isso, mais ou menos. Eu recomendo dar uma olhada no Google Imagens, ver como que é essa cápsula fibrosa, que, assim, tem umas imagens que são bem intuitivas lá. Você dá uma olhadinha aí, você entende tudo falando. Mas é mais ou menos isso, sabe? Tem um negócio lá que não tá no corpo, né? Então o seu sistema imunológico vai ter uma resposta para aquilo. O importante de você, na hora de escolher um material, é de você pensar na força e no tipo da resposta. Porque os pontos chaves é justamente você encontrar as formas de mediar e controlar essa resposta. E se o material não tiver no mínimo um grau alto de biocompatibilidade, que, sei lá, acho que o nível mais baixo que a gente pode considerar é bioinércia, que não tem cheiro, não tem propriedade biológica, não é tóxico. Então, você pode desistir. Qual que é a quantidade? Como que quantifica? Quanto que é bom o suficiente? A Anvisa sabe, então tá tudo bem, pessoal. O FDA sabe, a Anvisa sabe, então tá ótimo, tá perfeito. O importante é isso, o importante é estar tudo bem pra gente, né, utilizar aquilo ali. Mas assim, em questão de utilizar mesmo já é um ponto, por causa que nesse rolê de biocompatibilidade não vem só as propriedades químicas do negócio. Sei lá, o pessoal tem usado... como que é o nome? Linho, pra estancar sangramento e pra ajudar feridas a suturar elas faz bastante tempo, mas não é só por causa da propriedade química dele, é por causa da propriedade física. Você tem que levar em conta a fixação dele, como que o material encaixa no organismo. Às vezes ele fica sarrando assim na carne, fica se deslocando pra um lado e pro outro, ele causa danos físicos, ele é abrasivo. Então, são todos fatores que dependem muito da forma e do jeito dele. Na minha opinião, para esse tópico, é mais fácil a gente começar a pensar na textura do objeto. Eu vou só dizer uma frasezinha e todo mundo vai entender. Ninguém ia gostar de um globo ocular áspero. Pronto, você nunca mais vai esquecer da importância da textura do biomaterial. Tenho certeza. Eu peguei esse negócio de uma vez que eu vi uma creepypasta de um bicho lá que não tinha... Assim, né? Se você me permite dizer, hoje em dia, em pleno 2021, é até questionável. Tem camisinha com textura. Mas é outros 500, né, amigo? Não vamos entrar nesse lado. Assim, né? Gabriel, aí já é outro rolê. Já, né? Vamos dar dois passos Eu fiquei de senhora. Eu ia até comentar aqui um negócio, esqueci que eu Tá, mas pegando do que tu falou, Vitor, eu vou comentar sobre tipo, a pele de tilápia que a galera usa muito aqui em Fortaleza para queimaduras. E, tipo, entender a biocompatibilidade dessa pele com o corpo humano e como é doido que existe, né? Eu acho que é aquela parte que aquelas exceções, né? Vamos dizer assim. Dá tanto certo que a gente até questiona, né, Vitor? Sim, mas o negócio da tilápia ele é interessante porque ele não é só biocompatível. Ele dá um passinho a mais. Ele também é bioativo. E normalmente o pessoal tá estudando agora como que fazer esse negócio ser mais bioativozinho. Ele é um degrauzinho a mais na qualidade. Que eles colaboram química e ou biologicamente para realizar a função que eles foram colocados lá. Então, na hora que você coloca eles mudam a interface quando em contato com o meio biológico. Então, sei lá, algumas vezes ele pode ter um grau bem superior de biocompatibilidade por causa do estímulo biológico, que faz a fixação ser uma biológica ao invés de uma morfológica. Então, a cápsula fibrosa pode nem formar, que é o porquê do negócio da tilápia ser tão útil. O pessoal tá até descobrindo como tratar ele agora, para colocar biofármacos e outros hidrogéis, etc. Fazer biomateriais compostos com ele que podem melhorar ainda mais a efetividade dele. É uma pesquisa que, assim, eu acho incrível a pele da tilápia. É bem conhecida, mas é um xodózinho meu. E tem que honrar também, né? A gente tem que falar. É da nossa faculdade. Eu ia mencionar lá no final, porque é um tópicozinho, né? Mas foi desenvolvida por um grupo de pesquisa aqui do UFC, do Ceará. Além de ser... Tu falou, né, que ela tem propriedades, assim, que são bioativas.
Cara, que loucura. Antes a gente via isso como lixo, né? Basicamente, porque era a pele Etiópia. Então, olha a biotecnologia aí, né, galera? Biotecnologia as in its finest, né? Como a gente fala. Biotecnologia... No seu melhor. No seu ápice. Sim, Vitor. Agora, falando sobre as outras propriedades. Quais são as outras aí? Sim. Agora que eu lembrei. Entrei numa tangente e acabei nem falando, né? Quando a gente vai pensar nas propriedades do material, eu tava falando da questão da textura mesmo dele, de como que isso vai ter importância na fixação dele, mas você tem que pensar também na interação da superfície, que ele é essencial. Então, sei lá, você tem materiais que são hidrofóbicos, a hidrofobicidade dele. Pensa no desastre que ia ser uma lente de contato hidrofóbica. Ou a temperatura de derretimento do material. Imagina que legal que ia ser um biomaterial que derrete a temperatura do teu corpo. Ou um hidrogel que cristaliza, por causa que é muito frio pra ele. Eu acho que o principal é esse, né, da temperatura. Porque é uma coisa que não dá pra controlar realmente. Porque, por exemplo, água até vai. Mas, né, você imagina você, sei lá, tá com uma prótese ou alguma coisa que precisa estar fixado dentro do seu corpo e com mudança de temperatura... Ou, sei lá, absorver, ou então quebrar, ou sei lá, né? Pura. Eu tinha visto um pessoal que tava pensando em fazer uns biomateriais de goma, só que aí não era viável e no final das contas ele foi utilizado para começar a fazer revestimento de alguns biomateriais. Não lembro como que era, eu vou ficar devendo a citação para vocês. Mas tu sabe o que era? Tipo, o que era o experimento? Não, eu não consigo lembrar direito. Eu lembro que era uma goma bioativa que fazia alguma coisa. Acho que melhorava a velocidade de regeneração de um tecido específico, mas no final das contas eles relegaram ela pra revestimento, por causa que era completamente inviável o material daquele negócio. Por motivos óbvios, uma goma. Hidrogel até tem que vai, né? Mas por causa que ele absorve água e tal, ele enche, é ótimo pra tecido mole, mas uma goma é um pouquinho difícil. Esse negócio de você dividir entre núcleo e revestimento é muito importante também. Que, assim, tem como a gente entrar numa tangente sobre os biomateriais compostos. A gente pode entrar neles, falar sobre materiais quimicamente diferentes, mas é um mundo de dor, gente, por favor, não. É bem comum você fazer com que o núcleo e a superfície do biomaterial sejam bem diferentes, para você poder fazer o melhor uso das duas, tipo, hidrofobicidade, degradação e cara, só não vamos entrar em detalhe. Os fármacos são assim, né? É o quê? Os fármacos, tem alguns fármacos que precisam ser assim, né? Delivery de fármaco é usado nesse tipo de tecnologia mesmo, deles fazerem um revestimento diferente, aí várias camadas que vão sendo liberadas conforme o tempo. Tem alguns que vêm até com, sei lá, eles vão como se fosse um relógio. Tem alguns implantes que eles são feitos para durar certo tempo. E aí o pessoal tava fazendo uns que vão degradando a parte de fora. E aí quando chega a parte onde ele deveria começar a ser... O corpo começar a rejeitar ele começa a liberar aquela camada de fármaco, porque chegou a hora, é meio que cronometrado. E aí isso estende a durabilidade dele. Tem umas coisas muito loucas, biomateriais são muito fodas. Caramba, que loucura. Outra coisa que eu pensei também... Não, pode terminar seu pensamento. Não, pode falar, porque eu ia falar outra coisa. Sim, guarda aí, a gente já vai falar já. É porque eu queria só terminar para vocês terem um exemplo de como complexo é o inferno falar sobre materiais compostos. Porque, sei lá, você quer um exemplo? Hidroxiapatita. Ela é relativamente resistente, ela degrada, só que lentamente, ela não é elástica, ela tem propriedades químicas que fazem seu uso em pequena escala meio arriscado. Perfeito. ACP. Ele é altamente bioativo, pouco resistente e degrada rapidamente. O que você mistura dois? Você espera o quê? Vai ser um bicho que vai ter a propriedade dos dois, ele vai não funcionar direito por causa que as coisas diferentes. Nada, ele fica flexível. Misturar os biomateriais é essencial. A maior parte das tecnologias são de biomateriais complexos e compostos, mas tudo que você conhece de biomateriais básico é atacado pela janela e depois explode enquanto insulta a tua mãe, cara. Eu não vou entrar numa tangente sobre compostos não, por causa que é muita dor de cabeça. Falando... Essa foi a minha tangente de... Deu pra sentir aí um ressentimento, vocês perceberam? Eu até hoje não supero que eu tirei 8 no negócio final por causa que era composto, eu não sabia, gente. Frustrações de um estudante. Descobrimos o ressentimento.
É assim, pessoal, a gente vai descobrindo coisa na força do ódio, né? É o maior motivador da força humana. É a vida, literalmente. A gente vai descobrindo as coisas, vai ficando com mais ódio e, né? Oi? Tu tinha pensado em alguma coisa pra falar, eu acabei conversando aqui mais. Eu ia falar, eu esqueci real, mas era uma coisa com os fármacos. Era um excelente raciocínio, só que eu deu branco agora. Quando eu me lembrar, eu falo. Não, tá certo, então. Mas sim, voltando aqui pro roteiro, já você falou da fixação, da biocompatibilidade, bioinércia. Tem mais alguma outra propriedade que é importante de saber? Nossa, muitas. Eu tava falando sobre negócio, mas sei lá, tem área de superfície também. A hidrofobicidade impacta muito nisso. O núcleo biomaterial também é importante, principalmente a longo prazo, por causa que ele vai determinar a durabilidade dele, elasticidade, essas coisas todas. Mas a gente mal começou a falar de bioatividade, pra você ter uma noção. A gente ainda tem que passar por biossolubilidade e biomimética. É um rolezão, assim, o negócio dos biomateriais. Porque... Mas a Rocha aí. Rocha. O que você sabe sobre o assunto? Tá certo. Eu tava falando... Eu falei, eu tô aqui como estudante, eu estou aqui pra ouvir e tecer comentários que talvez ajude e que venha na minha cabeça na hora. Todo mundo sentadinho com o lápis canetando assim, né? Vai cair na prova, pessoal. Sim. Bom, se eu fosse continuar falando, eu ia pegar sobre bioatividade, então... Cara, eu acho que eu falei umas palavras bem difíceis, mas é muito mais fácil se eu começar a falar de um exemplo. Então, o meu favorito, de longe, padrão ouro, perfeito, é o Bioglass 45S5. Ele só de entrar no meio aquoso, ele já começa a aliviar os íons de cálcio e de H3, ó. HO3? Não lembro. O cátion lá da água, esse negócio aí. Isso vai fazer o pH do local aumentar, o que vai fazer ele ser um antibactericida local, por causa disso, então já limpa o negocinho já. Esse pH maior vai romper as ligações de sulfeto, que vai liberar a sílica, não é o silicone do Allen, não, dessa vez eu aprendi a sílica. Vai ser liberado na forma de um polímero de sílica hidratada. Esses polímeros vão em pouco tempo estimular a troca iônica para formar fosfato de cálcio, que parece muito com a superfície do nosso osso, e ainda por cima vai resultar na formação de hidroxiapatita, que ajuda ainda mais os ossos a se recuperar. Sem falar da liberação de vários outros fatores de crescimento, fatores de interação com macrófago, de adesão celular. Cara, eu acho esses materiais incríveis, tá ligado? É essa rede perfeitinha de dominós caindo para fazer uma explosão de perfectabilidade que é o Bioglass 45S5. Eu acho ele muito legal, por causa que é um biovidro que está sendo colocado lá e é extremamente bioativo. Ele cura até o osso, cara. É tão bonitinho você fazer esse negocinho tudo bonitinho que, sei lá, aumenta pH e aí faz uma reação acontecer, que faz outra que de repente ajuda em X. Eu adoro esses negócios. Não, eu consegui sentir a loucura desse sistema e como é genial, tipo... o que veio na minha cabeça foi uma nave espacial quando tá subindo, né? Tá indo pra estratosfera. Ela vai liberando várias capas pra poder ficar, né? No peso ideal pra chegar no espaço. Cara, quando tu foi falando, eu fiquei pensando, caramba, vai liberando cada partezinha com a sua função específica dentro do corpo, interagindo com o corpo e, pelo que eu acho, né? Deve ter tido pesquisas suficientes, com o mínimo de influência negativa, né? Ou seja, o mínimo de interações que dão errado. E, cara, pra se chegar nesse sistema, é muito louco, é muita ciência por trás disso. Tipo, vocês não têm noção, gente. Pra cada etapa dessa que ele falou, deve ter tido milhares e milhares de pesquisas só pra entender como funciona, pra conseguir chegar a isso. E, tipo, isso explodiu minha mente agora. Sim, cara, é muito legal. O Rickson, tem alguma coisa pra falar, moça? Não, sim, você tá falando só, tipo, ressaltar que a falou, tipo, cara, imagina a complexidade disso, tipo, meu Deus, velho. Cara, aqui na UFSCar, agora é a minha hora de me exibir um pouquinho. A gente tem um lab de biovidros que ele é mundialmente renomeado, é do professor Edgar Zanotto. Ele criou um material de biosilicato para implante ocular e é focado em paciente com tumor, trauma, glaucoma, essas coisas, incrível. Um negócio para fazer cirurgia no olho eu acho sempre legal, por causa que é uma estrutura muito complexa. E o
uma vez eu tive a chance de visitar o Mega Ultra Hyper Plus Caralho das Quatro, que é o laboratório dele, por causa que não é um laboratório, é tipo um complexo de laboratórios, tá ligado? Só pra fazer esse negócio. Você entra em um e tem uma portinha que vai pra outra, e aí você sobe uma escada que tá continuando no laboratório. É tipo o prédio. O prédio do Manolo lá. É um negócio muito legal, por causa que eles vão dividindo as etapas de pesquisa em várias partes. Então, sei lá, na parte de baixo, que é onde eu primeiramente entrei, você tem o laboratório da professora Andrea, que está trabalhando em nanotecnologia, em bionanotecnologia, para ser mais exato, e eles estão trabalhando sobre esses fatores de liberação e de crescimento. Ela estava até fazendo uma pesquisa com a Petrobras um tempo atrás, muito legal, sobre usar ouro e outras partículas que são biocompatíveis em implantes. E aí você vai pro lado, você tem o laboratório de... Nossa, eu não lembro quem que é o terceiro professor de biomateriais. Vou ficar devendo, desculpa, o terceiro professor de biomateriais, quando eu for pedir laboratório pra você, não guarda rancor. E você tem esse segundo aqui do lado. Adeus estágio, viu? Adeus estágio, você não lembrou dele? Oh, meu Deus, pronto. Adeus estágio com biomateriais. Perdão, professor. Tomara que ele não escute isso, né? Ou tomara que ele escute, sim. Pede perdão aí, amigo. O pessoal, desculpa a tua carreira, cara, mas o podcast tem que rodar. É isso, tem que divulgar. E que nem eu tava falando. E aí você, tipo, vai um pouquinho mais pro lado, você tem a dele trabalhando com os biovidros e tem umas estantes, assim, super legais com um negócio que eles vão colocando umas maquinonas super gigantescas. E é fase atrás de fase e o negócio continua. E é muito engraçado e muito interessante você ouvir eles falando sobre... Por causa que eles têm esse mesmo fogo que eu tenho agora. É muito legal. E as pesquisas deles são complexas, não tem nem como mentir. Eu, muitas vezes, não entendo bolhufas do que eles estão falando. Só que ainda assim dá vontade de fazer parte, por causa que você sabe que vai ter um retorno para a vida. A gente está falando principalmente de biomateriais para tratamento de feridas, toxicologia e imunologia. Então, é muito legal você estar trabalhando com aquilo e ver o que vai dar com isso. Sim, com certeza. É uma coisa só de fazer parte desse grupo. E o que eu gosto de biomateriais é porque você consegue ver ali, né, o material sendo feito, você consegue ver a aplicação e ver que vai poder estar ajudando uma pessoa no futuro. Isso, assim, vai ser um sentimento muito bom. Bom, meu querido ouvinte, espero que você esteja gostando do nosso conteúdo até agora. Antes da gente continuar nosso programa, gostaria de te dar um aviso rápido aqui. Então, ouvinte, está curtindo nosso conteúdo? Quer dar aquela força pra gente? Então, estamos com uma nova campanha no Apoia-se. Agora você poderá contribuir com valor simbólico todos os meses. Em troca, você receberá alguns bônus, como participação em grupo do Telegram, agradecimentos nas redes sociais, agradecimento também no podcast, pack do pezinho do podcast que você quiser. Nossa, saiu tão estranho, né? E participar do nosso Discord, podendo ouvir ao vivo nossas gravações dos episódios regulares, ou seja, ver tudo que tá rolando nos bastidores. Ah, e assim, uma dica, não tem cartão de crédito? Então, você pode contribuir mensalmente via boleto através da campanha pontual e desfrutar dos benefícios por 30 dias. Os links estão sempre nas descrições dos episódios e nas nossas redes sociais. E é isso, muito obrigado. Segue o baile. Obrigada, Rickson, por falar tão lindamente do nosso Apoia-se. Por favor, gente, nos ajuda. É sério. Continuando aqui o roteiro. O complemento no final. Por favor, nos ajude. Eu adorei. Aqui, além de muita ciência, biotecnologia e informação, também é honestidade. Ai, meu Deus. Sim, vamos continuar com esse programa maravilhoso, falando sobre biomateriais. Agora que a gente já viu definições, propriedades, características, alguns exemplos, vamos agora para como esses biomateriais são usados na ciência. Nosso querido amigo Victor. Assim, de exemplos a gente tem bastante para citar. Eu ainda não falei de dois fatores que eu acho muito interessantes pra gente falar. Então, antes de eu começar a falar deles, dos exemplos, eu vou só passar por cima deles. Que é a biosolubilidade e a biomimética. Que são dois fatores, assim, meio extra, sabe? Tem essa escadinha, você tem lá embaixo a biocompatibilidade, aí bioatividade, biosolubilidade e biomimética. Uma escadinha que vai subindo.
A solubilidade é quando o material ele possui propriedades biológicas, bioativo, né, no caso, e se degrada no organismo com a passagem do tempo. E, tipo, às vezes é legal, às vezes não tanto, porque às vezes você quer curar ferida, então você quer que ele desapareça, mas às vezes você quer um implante que fique lá por um tempo, então não é legal que ele desapareça. Tem vários graus de desaparecimento para cada um deles, né, de degradação e de solubilidade. E a biomimética é um biomaterial que mimetiza o corpo. Exemplo perfeito, já começando a puxar para os exemplos. Você tem o fosfato de cálcio amórfico, o ACP. Seu corpo produz ele naturalmente, não é em assim, concentrações relevantes, mas ele tá lá no negócio. E você pode produzir ele sinteticamente. Por que ele é legal, assim? Por que ele é demais? Porque ele já é um intermediário natural no nosso corpo. Então ele basicamente pega carona nos processos químicos naturais do corpo. Então o próprio corpo vai poder usar ele para o processo de regeneração. O que vai ser legal ou super legal quando você descobre que ele já é um intermediário. Então, dependendo de onde você colocar, o corpo vai usar ele de forma diferente. Se você colocar ele em condições diferentes de tecido ou em condições diferentes, você colocar uma camadinha por cima dele diferente, dependendo do que você fizer, o corpo já usa ele como se fosse um encaixe biológico, que eu tava falando mais cedo. Agora que a gente já tem tudo isso, a gente consegue realmente entender qual que é a carne da coisa. Porque cada uma das categorias de biomateriais tem uma série de propriedades diferentes. Então, é importante a gente ir lembrando delas. Tipo, sei lá, a gente tem 3 ou 4, depende de qual acadêmico chato você prefere para dar suas definições. Mas você tem as biocerâmicas, que são materiais inorgânicos formados por ligações iônicas, não direcionais, meu Deus, coisa difícil para dizer, que são cerâmicas. Então você pode ter em cristais ou você pode ter na forminha que a gente conhece melhor. Elas são resistentes à degradação, mas elas são quebradiças também. Então, sei lá, se você vai usar elas para um implante ortopédico ou dental, que vão precisar dessa resistência à degradação. Dental ainda é um pouquinho mais raro, né? Mas depende. Normalmente vai ser usado toda vez que tiver pequena quantidade, por causa que se tiver grandão, ela quebra fácil, né? Então, sei lá, um dentezinho que é pequenininho, ou um daqueles ossinhos pequenos que você quer, coisinhas assim. Então, a gente tem... Ei! Quando tu falou biocerâmica, eu me lembrei do material que a gente usa... A gente não, né? Dentistas usam pra tapar buraco de cárie. Aquilo ali é um tipo de biocerâmica? Aquilo lá é um tipo de biocerâmica. Exatamente isso. Tudo! Olha aí, eu estou aprendendo algo. Yay! E vamos já aprender sobre obturação. Meu Deus, isso é uma parte que eu queria tanto esquecer, que é essa odontológica. Cara, uma coisa que eu acho muito doida quando a gente pensa em biomaterial, um implante, o pessoal pensa tipo assim, eu pelo menos, né, pensava tipo uma ciborgue. Uma coisa assim, bem tipo doida, sabe? Mas tem coisas tão simples, que é tipo assim, o implante do seu dente. Várias coisas tipo, muito simples que são biomateriais. As coisas simples são justamente para que quando vier o extravagante, os ciborgues chegarem, as pessoas não achem estranho. Uhum. Estão fazendo a escadinha, sabe? A slipper slope. Exato, começou com coisa no dente, depois no olho, depois um braço inteiro. Uhum. Quando você vê... Eu chamo de preparação em massa. Antes de você perceber, espero que chegue logo. O Elon Musk domina teu cérebro. Sim. Não, ele bota... Não, mas eu tô falando assim, a grande mídia mesmo. Bota o Neuralink e o cara hackeia e fica tocando o rajadão dentro da tua cabeça, direto. Levanta a mão pro alto e sinta o rajadão. Isso já acontece, né? Normalmente, assim, uma coisa chamada neurônios, mas tranquilo. Principalmente de Pois é. Esses exemplos que o Kixon falou são interessantes mesmo. Tem, tipo, coisas que a gente nem para pensar muito, ou a gente meio que bloqueia que aquilo é um biomaterial de, sei lá, marca-passo. Marca-passo é feito de metal? Não, cara, você tem... Quer dizer, é um biometal, mas tem que ser um biomaterial colocado lá por cima. Na verdade, eu não lembro direito se é um marca-passo, mas enfim. O marca-passo é aqueles grafts de colocar na corrente sanguínea, que eles incham um pouquinho e permitem a passagem quando as veias estão fechando. E lá um biomaterial também, você tem substituições. É graft, não é não? Graft. Graft? Coisa assim. Isso mesmo, os grafts arteriais, sei lá, alguma coisa assim.
Você tem bastante. Tem stents também que você pode colocar. Stents, se eu não me engano. O que é essa? Um stent coronário, acho que é isso que você tava falando. O stent é um negocinho que cresce lá no. Aquela como se fosse uma malha que você coloca na veia, ele incha e permite a passagem de sangue. Sim. Isso é um biomaterial, Sim. A gente tem umas coisas meio futurísticas chegando, tipo, tem aqueles robozinhos feitos de biomateriais também, que tem que ser biocompatíveis, senão, né? Desastre, também conhecido. Como é o nome? Robôs? Os biorobozinhos, aqueles pequenininhos que estão desenvolvendo agora. Sim, que são com, tipo, biocápsulas, né? Isso mesmo. Tem alguns que estão sendo até mais funcionais agora. Essa semana eu tava vendo um que era um biorobozinho utilizado para reprodução assistida. Então ele, tipo, pega... Sabe aquele pessoal que sofre de... Não lembro como que é o nome certo, mas é espermatozoides meio preguiçosos. Tem ele basicamente não penetra no óvulo, né? Então é um robozinho que ele tá andando assim, ele pega com tudo no espermatozoide e fala, e vai fecundar sim! E enfia ele com tudo no óvulo. Tipo, é um negocinho que parece um parafuso rodando. É absurdo, é incrível, adoro esse negócio. Meu Deus, eu pensei em 4 piadas diferentes. É o robô amigo da festa, né? O amigo da festa, vai, mano! Ai, peraí. Eu pensei em 4, 5 piadas diferentes. E aí as 4 estão assim na minha cabeça. Fala, mas não vou falar. Em conflito. Não é aqueles espermatozoides que são formados sem o rabinho flagelo? Esses eu não sei. Eu tinha. O negocinho que eu tinha visto era um videozinho, assim, numa plaquinha que ele tava mostrando lá. Mas eu acho que tem. É questão da mobilidade, né? Não do. Sim, Pois não é, necessariamente há da falta do flagelo. Há casos de malformação, assim, aí o cara é estéril. Ele tem a produção normal dos espermatozoides, só que os espermatozoides são mal formados. E aí ele não consegue ir na direção do óvulo. Sim. Uhum. No caso que eu tinha visto, ele tinha até as caudinhas, só que eu acho que era naquele negocinho que gira que ele tinha problema, então ele não tinha força. Ele não conseguia... Centríolo? Não, centríolo. Centríolo? Sim. Eu não sei. É aquele negócio que fica na base da caudinha que faz ele girar. Sim. Mas assim, Vitor, uma coisa assim. Eu sempre tive uma dúvida sobre, tipo assim, o que é biomaterial e o que não seria biomaterial. Porque, tipo assim, a gente tem muitos, né, objetos que a gente usa com o corpo, mas que não estão, assim, entrelaçados no nosso corpo. Sabe? Aí, tipo assim, minha dúvida era, tipo assim, o biomaterial, ele vai ser aquele objeto que vai necessariamente estar dentro de você? Ou não? Ou tem algum biomaterial que não está dentro de você? Porque, por exemplo, se for pensar assim, a lente de contato, ela tá e não tá. Tipo, ela tá em contato com seus olhos, mas não está necessariamente dentro de você. Aí essa que era a minha dúvida, sabe? Sim, eu entendo. Eu vou responder a tua pergunta com... Tecnicamente, a muleta, ela é um biomaterial. Ela entra dentro da definição, tá ligado? Ela é um material aplicado com um objetivo específico para substituir, blá. Tecnicamente mas é relevante o que a gente conhece de biomateriais para ela, tá ligado? É relevante a gente começar a pensar em biocompatibilidade, em tudo isso para ela como um todo. Talvez até na hora onde a gente segura, né? A gente não quer, sei lá, colocar chumbo nela, alguma coisa do tipo. Mas os estudos da área de biomateriais são mais relevantes quando a gente está falando de coisas que vão ser implantadas. Depende da pessoa, né? Tem pessoas que são meio que da área que eu falo, e tem outras pessoas que não. Falam que a muleta vai ser, por exemplo, porque ela tá sendo empregada com propósito e tal. Só que, particularmente, a minha definição que eu decidi seguir é essa. E para mim, eu vou no que é relevante. Então, é relevante uma lente de contato ser biocompatível, bioativa e todo o resto? Então ela é um biomaterial, na minha opinião. Aqueles filmes de pele que você usa para queimaduras e tal, a tilápia mesmo, é relevante ela ser bioativa, biocompatível, é uma série de estudos que é relevante. Então, sim, está relacionado com as propriedades físicas e biológicas do material, então para mim é um biomaterial. Eu sigo o meu coração. O que ele fala para mim que é um biomaterial, eu digo que sim. Mas eu respondi a pergunta mais ou menos. Eu sigo o meu coração.
É a versão mais nova. É a versão mais nova. Eu ia falar isso. Cabeça, sabe? Ele só vai. Exatamente. Quem precisa de embasamento científico quando se tem um coração, né, gente? É porque voz da minha cabeça sou meio esquizofrênico, tá ligado? Não, eu sigo o meu coração. É isso, pessoal. Eu acabei de ver o chat com o Gabriel zoando o Rickson por causa, tipo, aquele objeto que vai estar dentro de você. Eu parei pra pensar, bicho, um dildo é biomaterial. Porque... Não tem que ser, né? Tem que ser biocompatível e tudo mais. É o biomaterial aquela porra, não? É feito. Empregado com um propósito específico, uma função, para substituir um órgão. Não pode dar alergia, não pode causar coceira, não pode causar desconforto. É isso, chegamos à conclusão que consolos são biomateriais. Pode encerrar o programa já? Não, tô brincando. Pior que... Não, o pior que assim, faz sentido o que o Gabriel falou. Realmente. Mano, o pior é que dá vontade de botar um na capa, só que eu sei que eu não posso porque vai levar strike. Não, mas o doido é tipo assim, eu fico muito viajando nisso. Até que ponto é um biomaterial, até que ponto é um objeto, sabe? Pra me auxiliar com alguma coisa. Porque assim, deixa eu pensar assim, futuramente eles vão desenvolver tecnologias de, tipo assim, controle de pensamento, tipo assim, tecnologias que eu vou poder usar meu pensamento para controlar toda a casa, sabe? Todos os meus objetos. Neuralink. E tipo, isso vai ser um biomaterial? Tipo, a tecnologia em que eu uso minha voz, que é parte de mim, para controlar alguma coisa. Também, tipo, que tecnicamente eu tô usando um objeto que tem que ser compatível com a minha voz para diminuir, não é diminuir, mas tipo assim, para fazer alguma coisa que eu faria, sabe? Eu sei que é uma viagem, Pra exercer a função dele completamente, você fala, né? Amigo, tenta olhar por essa ótica. Se tá dentro do teu corpo, é biomaterial. Se tem que estar dentro do teu corpo. Ou então, grudado nele de alguma forma, como é o caso daquelas próteses para quando a pessoa fratura o osso. Falando no caso de, tipo, palavras bonitinhas, a gente volta lá naquela palavra que eu falei que é importante lá no começo. Eu acho que seria, então, um pouco relevante, Rickson, a gente pensar em se o material faz interface com um sistema biológico, então ele pode estar sendo... A classificação de biomateriais é relevante para o contexto dos estudos com ele. Sim. Uhum. Falei difícil agora, ó. Vrau. O meu cérebro, ele bugou com essa fala complicada e voltou lá para um avanço, uma pesquisa que eu tinha visto de um adesivo de whey protein. Que você não precisa mais tomar suplemento. Você gruda o adesivo no teu braço e ele vai lá ficar... a bomba adesiva. Sim, é muito legal esse negócio. É delivery de nutrientes, no caso. Tá só delivery de fármaco, só que de uma forma diferente. Caramba, que loucura. Eu ia adorar grudar um bicho desse e ir pra academia. Eu ia adorar um desse sabor vodka. Cara, agora que você tá pensando assim, mais ou menos, tipo, sei lá, manteiga de cacau. Tecnicamente é um biomaterial, por causa que ele tá fazendo interface com um sistema biológico, sabe? Eu acho que é mais ou menos por isso. Eu entendi qual que é a vibe que você tá querendo seguir, Ixon. E é um exercício de pensamento bem interessante, por causa que eu concordo com você, que hoje em dia o que pode ser considerado o nosso corpo agora faz parte do nosso eu digital também, né? A gente não começa aqui, a gente tem que manejar nossa vida digital, nossa vida social digital e, sei lá, eu fiquei sem Wi-Fi ontem e eu me senti incompleto, sabe? Faltava alguma coisa. Então eu concordo contigo, mas eu acho que é relevante os estudos da área de biomateriais quando a gente começa a pensar em interface com sistemas biológicos. Acho que chegamos a um ponto já da nossa tecnologia que a gente não tem mais, tipo assim, aqueles dogmas que, tipo, olha, isso é isso nessa caixinha aqui. E isso é isso nessa caixinha aqui. Isso é isso nessa caixinha aqui. A definição disso é isso. A biotecnologia veio pra, tipo, não é só isso. Pode ter milhões de outras coisas, milhões de outros lugares, milhões de outras coisas, sabe? Aquele velho joguinho de palavras, porque a biotecnologia é interdisciplinar, transdisciplinar, intradisciplinar. Rindo do meu comentário, não era biomateriais, era biometais. Então a gente pode rir da tua cara agora no programa, tô esperando a confirmação. Não, o melhor é o comentário do Gabriel. Eu não ia falar, sabe? Eu pensei, biomaterial, é isso? Como é isso? Eu entendi. Não. Vai pro Twitter. Vamos lá, deixa eu explicar para os ouvintes. A
Deixa eu explicar para os ouvintes. Aqui no chat a gente está preocupado com o cronograma e tal, o tempo do programa. Aí a gente está vendo o que falta falar ainda para encerrar o programa, que já deu 1 hora de gravação. Aí, Olivia, já falou de biomateriais? Eu, amiga, a gente está falando desde as 9, não sei se tu olhou qual é o tema, sabe? Ai, eu surto. Eu juro. Gente, eu juro. Eu juro que eu olhei aqui pro roteiro, biometais. Olhei pro celular, saiu biomateriais. Foi tipo assim, automático, sabe? Sério. Nossa. Sim, mas vamos lá. A gente tava, porque, tipo assim, de acordo com o roteiro, biocerâmicas, biomateriais, biometais, biopolímeros. Você já chegou em biometais? Sim. Não, eu tava em biovidros ainda, tá. Por causa que tecnicamente, biovidros ele é uma subdivisão de biocerâmica. Tem algumas que nem consideram ele uma divisão em si, né? Eles falam que só, biovidros são cerâmicas, por causa da definição deles. Eu acho que é legal, por causa que eu gosto de biovidros, então eu gosto de colocar eles numa categoria separada. Porque eles têm algumas características um pouco diferentes. Por exemplo, as biocerâmicas, eu acabei de falar que elas são bem resistentes, né, à degradação. Os biovidros não precisam necessariamente ser. As biocerâmicas, elas são um pouco quebradiças, dependendo. Só que os biovidros, eles são mais ainda. E uma diferença dos biovidros é que eles têm uma interação de superfície muito boa, por causa que eles são lisinhos. E é fácil de mexer com eles também, né, por causa que eles normalmente são feitos com reações específicas. Então dá pra você fazer que nem os biopolímeros, que nem eu falei, vou falar mais pra frente. Eu gosto de colocar os biovidros, eles são meio... Eu não gosto do pessoal que tenta excluir eles. Mas tá. Eu só ia dizer por causa do tempo mesmo. Acho que a gente tem que ir pra biometais já. Sim. Tem biometais e biopolímeros ainda pra falar. Os biometais, eles são inorgânicos, eles são ligas metálicas, e você fala, tipo, caralho, Victor, tu vai colocar um metal no meu corpo. Eu sei que parece estranho, só que, tipo, o titânio mesmo, ele é muito útil. A gente usa ele para válvulas cardíacas, próteses dentárias, fixação ortopédica, juntas artificiais, estentes vasculares, parafusos ortopédicos, cápsulas do marca-passo. A gente usa ele para um monte de coisa, por causa que as ligas metálicas, elas conduzem eletricidade, elas são muito fáceis de moldar em formas complexas. Lembra que eu falei da importância da fixação e da forma? Então, é por isso que elas são muito utilizáveis nessas áreas onde as formas são complexas e você precisa conseguir fazer isso bem, tipo cardiovascular, que as coisas são todas dificultinhas lá. Você tem não só o titânio, você tem, sei lá, liga de cobalto crômio, você tem platina, ouro. O ouro é muito... É até estranho. O ouro, ele é muito biocompatível, tem bastante que usa eles para delivery de fármacos e tal. E por último, a gente tem os biopolímeros, que a gente tem um programa só pra isso. Então você pode ir lá, a gente poupa o tempo. Brincadeira, pessoal, vou falar só um pouquinho dele. Tem só pra título de curiosidade, amigo ouvinte tiver interesse, ele sai daqui e já vai direto pro outro. É o episódio 42, biopolímeros, cutulo de petróleo e plástico de barata. Meu Deus, esse programa, né? Ai. Os biopolímeros, eles são muito legais. Polímeros tem um nome meio estranho hoje em dia, né? Dá meio que uma sombra assim por cima dele. Mas eles são facílimos de fabricar. Tem ótima aderência e eles dá pra você fazer com formas bem complexas, que são polímeros. Você consegue derreter eles da forma que você quiser, é bem fácil de mexer com eles. Tem propriedades muito diferentes, por causa que o grupo dos biopolímeros é tipo, cara, uma caixa de Pandora de si própria. Você pode usar eles para lente de contato, tecido mole, que é os hidrogéis, que você usa bastante eles lá. Você pode usar para as cartilagens, para delivery de fármaco, para preenchimento de lesão, sutura, matriz de engenharia de tecido, tem como você usar também. Matriz de substituição de epidérmica, que a gente falou mais cedo. Cara, tem tanta coisa para você usar. Tem até alguns que são elastômeros, que são bem elásticos, né? Que são muito úteis para você colocar nesses cardiovasculares que eu falei também, por causa de, sei lá, aquela válvula do coração que abre, sei lá, quantas milhares de vezes por semana. E aí, todas as coisas conseguem ficar bem interessantes por lá. Pra quem tiver interesse, tem bastante informação na mídia geral sobre quais são os tipos de biopolímeros, etc. A gente tá passando só por cima para não ficar uma aula aqui para falar sobre eles, mas tem muitos que são legais. Então, por exemplo, os biopolímeros, alguns que eu acho legais, eu já falei mais cedo, do colágeno, ácido hialurônico, elastina e alignato. Mas a gente também tem os biovidros lá, a gente tem, sei lá, hidroxiapatita e fosfato tricálcico dos biocerâmicas, que são muito usados também.
A gente tem o quê? O titânio, eu falei, o ouro, a platina, aço inoxidável pode ser usado também. Cada um deles tem as propriedades específicas. Elas mudam bastante na hora que você faz eles serem compostos. Enfim, o que a gente aprendeu com tudo isso? Que tem todas essas propriedades diferentes, tem uma grande variedade, de uma gama gigantesca de possibilidades e de aplicações diferentes. E o que a gente aprendeu é que a palavra mágica do ramo dos biomateriais é adaptação. É você entender o que você está querendo fazer, onde você quer chegar, onde você quer colocar, quais são os seus efeitos biomateriais no organismo e quais que são as coisas essenciais para você conseguir escolher um biomaterial bom e, de preferência, não acabar no judiciário, junto com a tua empresa ou o pobre coitado que está te financiando. Meu Deus, imagina. Ou tem umas coisas, umas verdadeiras abominação, que você for ver. Os Estados Unidos mesmo, os Estados Unidos, ele é uma piada com isso, cara. Aqui eu vou fazer um merchan, pra quem quiser, tem um programa no YouTube, que é o Last Week Tonight with Oliver, que é um programazinho lá de, tipo, notícias com humor. Vai no programa deles, que é sobre medical devices. Cara, você vai ver como que esse negócio é um absurdo. O que eles fazem, e como que a FDA, que é a Anvisa deles de lá, é uma piada, cara, as coisas. Tem uma mulher lá, que eu vi que isso ficou pra mim pra sempre, que ela tinha que responder um formulário sobre como que tava a dor dela usando aquele implante, e as opções eram tipo, ótimo, muito bom, bom e satisfatório. Qual desses 4, então, pra você? E ela morrendo de dor, tá ligado? É uma piada, bicho. É horrível esse negócio. E assim, é um programa norte-americano, então, amigo ouvinte, se você for, já vai esperando aquele senso de humor norte-americano, né? Aquelas piadocas maravilhosas que eles fazem. Mas, bicho, parece a nossa vida universitária. Como está seu nível de dor hoje? Ótimo, satisfatório? Cara, a sua dor está satisfatória? Você gostaria de mais dor? Como que a gente pode te ajudar com isso, se for necessário? Só falta a escola começar a falar isso. Deus me livre. Eu acho que a gente pode... Ficou com uma nota meio sombria agora no final. Então, sei lá, para quem tem interesse do negócio brasileiro, das pesquisas brasileiras, a gente falou sobre o Lab da UFSCar, que tem de biovidros, tem a pesquisa incrível da tilápia. Tem um pessoal da FAPESP que criou uma estrutura para enxertos ósseos também, com colágeno de esponja marinha. Caramba! E eu vi um tempo atrás... É demais, é umas coisas malucas que o pessoal tem ideia. E eu vi também uma notícia um tempo atrás sobre uma cola criada a partir de veneno de cobra que pode estancar sangramento em questão de segundos. São todas coisinhas legais, sabe? Biomateriais tem bastante no Brasil também, principalmente por causa da nossa fauna e flora, que é bem diversa. A gente tem bastante biomoléculas para explorar. Eu vou repetir a frase só para sentir o impacto. Uma cola criada a partir do veneno de cobra que pode parar sangramentos em segundos. O mundo não gira, ele capota. É o veneno da pesquisador que resolveu isso, tipo, a loucura que deve ter passado pela cabeça dele. Exatamente, sabe? Aí tu quer matar as cobras. Tipo Armaria, assim, né? Mano, olha que doido o veneno de cobra que estanca sangramento. Essa é a lição que você tira pra hoje, amigo ouvinte. Se você sofrer um corte, peça pra seu amigo ele morder. Nossa, tem tantas coisas erradas nessa frase. Tantas coisas. Hoje o Gabriel não deu uma dentro, né? Ele soltou umas assim que... Ele só... Caralho. Nossa senhora. Se tivesse um bolo, se tivesse um bolo, eu teria tacado a cabeça no bolo. Sim, aí você tava falando, a gente tava falando sobre a cola e o veneno de cobra. E, cara, que loucura, né? E não, eu tô impressionado porque o roteiro não acaba aí. Eu tô tentando achar uma maneira de concluir o episódio, mas tem mais coisa. Tem. Biomateriais nunca acaba, cara. Vocês têm, tipo, sei lá, se a gente for falar sobre os temas extras, infelizmente... Eu vou falar da quitosana. Eu não falei da quitosana, deixa pro próximo episódio só sobre a quitosana. Nossa, que pena, nem tava pensando nisso. Não tem tempo, a gente vai ter que fazer um episódio só de quitosana. Não tem escolha. Eu já preparo o roteiro. O pior é que já deu mais 1 hora de gravação. Realmente vai ter que deixar pra depois. A gente deixa, então. Mas... Outro dia eu volto pra falar das maravilhas da quitosana aqui pra vocês, pessoal. Com certeza. E com essa, vamos terminar com as recomendações dos vídeos. Eu vou só ler, porque o Victor já falou bastante. Primeiro, o nosso episódio sobre bioimpressão, que
conflui muito com tudo que a gente falou. Tem o vídeo do TEDx e Big Apple, Robert Langer, Biomaterials for the 21st Century, que é literalmente, eu acho que deve ser os avanços, né, de biomateriais para o pessoal dessa nossa geração. Tem também Making Biomaterial from Avocado Pits, Remix El Barrio. Um pessoal fazendo biomaterial de... Eu esqueci como que é avocado em português. Abacate, essa porra aí. Eu ia falar guacamole, nada a ver. Tudo bem. Cara, que loucura. Mas enfim, assistam. E por último, um videozinho de indianos, intitulado Recent Advancement in Biomaterials. Nossa, minha pronúncia hoje tá horrível, né? Mas nada de novo. Nada de novo por aqui, né? Não sei se só a sua, amiga. Eu só queria deixar um comentário pra finalizar. É que é incrível. Sempre, acho que foi o Anderson que já mencionou também. Sempre vai ter um vídeo de um indiano e um artigo de um chinês. É incrível. É incrível. Pensa em qualquer assunto, eles estão estudando já. E é com essa que a gente termina o episódio de hoje. Quero agradecer muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo o Victor, que veio como convidado e participou, brilhou nesse episódio. Quero agradecer o Gabriel e Rickson por estarem aqui comigo, dando esse suporte nesse tema incrível, nesse mundo que eu acabei de descobrir. Peguei assim, tive o vislumbre do pontinho do iceberg, né? Muito, muito obrigada, galera. Esse foi o Biotech em Pauta. Não, eu só agradecer, o prazer é todo meu aqui. Eu volto algum dia ou outro pra gente falar sobre fazer um marketing pra Ectosino. Com certeza. E que tal uma parceria, né, com uma empresa aí, fechar um merchan, seria tudo. Desculpa, sonhar alto. Nosso e-mail está sempre aberto para propostas de propaganda, de parcerias e tal. Com certeza. E é isso, esse foi o Biotech em Pauta. Em nome de toda a equipe, eu agradeço imensamente a sua audiência. Se você tá aqui até o final, até esse minutinho, a gente te ama, cara. Ou mulher. Enfim. Siga a nossa página no Instagram e no Twitter, @Biotech em Pauta, para saber das novidades. Só queria dar um adendo que no Instagram tem muito conteúdo massa. Muito conteúdo massa mesmo. Até porque semanalmente sai os nossos blog posts. Sai também vídeos da nossa Twitch, dos melhores momentos da nossa Twitch. E também os episódios. Então se liga pra sempre ficar ligado, sempre ficar a par de tudo que tá acontecendo no mundinho Biotech em Pauta. Siga a gente lá. Acesse também o nosso canal no YouTube, ok? youtube.com/Biotech em Pauta. Lá tem os áudios dos episódios e nosso canal da Twitch. Então, pra você, né, que quer só mandar pra aquele seu amigo que não entende nada de biotech, mas você quer disseminar a nossa palavra, manda um vídeo. Fala assim, assiste isso aí, cara. Vai dar certo. Nossa Twitch, claro, www.twitch.tv/Biotech em Pauta. A gente tem live quase todo dia, galera. Então não dia de segunda, porque é o dia que a gente, né, grava os episódios. Mas quase todo dia estamos lá, jogando, seja The Sims, até jogos de terror em Chernobyl. A Flávia tá jogando um que é simplesmente incrível. É chamado Chernobite. É tipo assim... É literalmente Chernobyl com Outlast. Entendeu? É incrível. Se liga. E por último, lembrando mais uma vez a nossa campanha do Apoia-se, pra quem quiser nos ajudar, dar aquela força. Estamos lá. Apoia-se, se não me engano, é apoia.se/Biotech em Pauta 4. O link, o novo link. E é isso, meus queridos. Fiquem bem, fiquem em casa e, como sempre, fiquem com a gente. Até mais! Mas, pessoal, obrigado. Tchau, tchau. Cheiros. Tchau, gente. Beijos, beijos.